Domingo a gente começou uma série, na verdade uma série, não uma série, mas uma pregação, e aí a gente termina hoje, porque a nossa proposta é alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Na verdade, sempre foi isso que Jesus Cristo veio fazer com que o nosso coração esteja alinhado ao coração de Deus. Como é que a gente alinha, ou seja, como é que a gente faz com que aquilo que eu sou, Provérbios, ele diz ali no capítulo 4, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem, né? Assim, né? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, toda a sua vida. Então, aquilo que eu tenho no coração, aquilo que eu sou no coração, eu preciso estar alinhado ao coração de Deus. Amém, gente? Amém. Como é que eu alinho o meu coração? Como é que eu sou transformado com o meu coração? Cada vez, quanto mais eu estou na presença de Deus, através da oração, ou seja, a oração alinha o nosso coração ao coração de Deus. Faz com que a gente possa estar ali, não é? Trabalhando em conjunto, da mesma forma que Deus pensa, como Deus age, eu estou fazendo também. Oração me ajuda, quando eu oro mais, quando eu vou para a presença de Deus. Palavra de Deus alinha. Eu podia citar vários textos, mas eu amo, né, quando diz ali, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus alinha o meu coração, faz com que eu entenda as coisas espirituais. Oração, palavra, jejum alinha o meu coração ao coração de Deus. O que é o jejum? Jejum é uma abstinência de alimentos, e aí eu digo, né, eu não quero me alimentar no que é físico, eu quero me alimentar no reino espiritual. Jejum é uma ferramenta que alinha o meu coração. Quando eu perdoo, perdão trabalha o meu coração. Mas também, gente, generosidade alinha o nosso coração. E é sobre generosidade. Mas por que falar sobre generosidade? Por que falar sobre oferta? Qual é essa importância? Algumas. A mais importante para mim é a que Jesus fala. O texto ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Estão comigo aqui, pessoal? Não sei se vocês lembram dessas palavras de Jesus. Diz, ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de agradar um e desagradar o outro. E Jesus diz assim: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. E ele eleva o assunto dinheiro a uma questão espiritual. Ele diz: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ele dá nome, é uma entidade maligna. Jesus eleva o assunto dinheiro, não sobre dinheiro, Jorge. Dinheiro na Bíblia não é dinheiro. Dinheiro na Bíblia é algo espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo, sobre esse assunto, ele diz o seguinte, ele ali ensinando para Timóteo e para a igreja, ele diz assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, e aí ele começa a fazer o que é que acontece? Desviaram-se, se atormentaram, ele começa a trazer. Gente, dinheiro na Bíblia não é sobre dinheiro. Paulo, em uma carta, outra carta dele, ali chama Carta aos Colossenses, ele diz assim: ei, livre-se da natureza carnal. E ele começa a listar. E ele diz: avareza, que é idolatria. Ele eleva o assunto a uma questão espiritual. Dinheiro na Bíblia não é sobre dinheiro. Jesus, ele diz uma coisa importantíssima. Eu citei o texto, mas eu não dei o entendimento. Ninguém pode servir a dois senhores. O que é que Jesus está querendo dizer, gente? Que o único concorrente de Deus, escute isso aqui é muito importante. Olha aqui para mim, gente, olha aqui para mim. O único concorrente, a única coisa que concorre diretamente com Deus no coração do homem é dinheiro. Então, quando a gente traz esse assunto para a igreja, tá certo? Não é sobre dinheiro.
é sobre o teu coração. Porque se a gente não tiver alinhado o nosso coração, o nosso entendimento, a palavra de Deus, pode ser que algumas coisas estejam crescendo na nossa vida, a gente nem se perceba. Não subestime o que o dinheiro, o amor ao dinheiro pode causar no coração. Não subestime. Posso contar uma história, gente? Essa história está registrada na Bíblia e aconteceu com Jesus. O que o dinheiro, se ele não tiver um entendimento, pode causar na vida de uma pessoa. A Bíblia fala que uma pessoa chegou para Jesus e pergunta para Jesus: Jesus, como é que eu vou para o céu? Como é que eu posso seguir? Eu queria seguir o Senhor. Eu queria aprender contigo. E eu queria ir para o céu. Como é que eu vou para o céu? Como é que eu posso te seguir? E Jesus diz assim: você sabe os mandamentos? E Jesus começa a dizer: só ter todos os mandamentos. Ele olha para Jesus e diz assim: desde jovem eu sigo todos esses mandamentos. E Jesus olha para ele e diz: é verdade, não era fake news não. Era verdade. Porque se fosse mentira, Jesus diz assim: cara, tu fala para mim isso, está mentindo. Não, era verdade. Gente, é possível uma pessoa conhecer a Bíblia, vir para a igreja e mesmo assim estar com o coração corrompido? Não, vocês não ouviram não. Vocês não ouviram. É possível a gente ler a Bíblia, estar numa igreja e mesmo assim não estar com o coração alinhado? Sim. Por quê? Por causa do assunto dinheiro. Sabe como é que terminou essa história, gente? Essa história termina de uma maneira trágica. Ele sai dessa conversa triste, porque a Bíblia fala que ele era rico e de muitos bens. Mas eu não entendi, não. Por que é triste? Porque eu tenho uma absoluta certeza, Rogério, que Jesus estava só esperando ele dizer o quê? Jesus, para te seguir para o céu, eu preciso dar tudo e distribuir aos pobres? Ai, pastor, quer dizer que pelas obras eu vou para o céu? Não, gente. Não é aquilo que eu faço, é aquilo que está no meu coração. Aquilo revelou no coração dele que Deus não estava no coração dele. Ok, se ele chegasse e dissesse assim: Jesus, só me dá aí 5 dias, eu vou vender tudo, eu vou saber com quem eu vou distribuir, que eu tenho que ter sabedoria para quem que vai, eu vou fazer isso aí, eu vou distribuir, eu vou vender tudo, e aí eu quero te seguir. Jesus ia olhar para ele: o que você vai fazer? Não, vou vender tudo, eu vou dar, porque eu quero que Deus seja no primeiro lugar na minha vida, eu quero te conhecer e te seguir. Eu tenho absoluta certeza que Jesus diz assim: não precisa não. Não, o senhor não disse? Não, eu disse, mas era só um teste. Não precisa não. Escuta aqui, o problema não é a gente ter coisas, o problema são as coisas ter a gente. O problema não está nós termos bens, o problema são os bens tomarem conta da nossa vida.
Gente, mas pastor, ainda não entendi por que essa história é trágica. Porque ele escolheu o inferno. Não, vocês não ouviram, não. Gente, 2 Coríntios diz que todos nós iremos um dia comparecer diante de Deus. George, esse cara teve a chance de ir para o céu e o dinheiro cegou ao ponto dele, Ricardo, dizer assim: eu quero ir para o inferno. Se eu fosse você, eu abri o coração para saber o que é que a Bíblia fala sobre dinheiro, porque dinheiro não é sobre dinheiro. Ok, então vamos começar a pregar. Toda religião que mexe com o espiritual, vocês são inteligentes, comece a botar na tua cabeça. Toda religião, começa a botar na tua cabeça, que vem aí, as várias religiões. Toda religião que mexe com o espiritual tem generosidade, tem oferta. Gostei. Tem um ali que diz assim, verdade. É ou não é, gente? Você olha, começa a tua cabeça voar, as várias, diz assim, é verdade. É por isso que... é por isso... Toda religião. Por quê, pastor? Porque oferta e generosidade mexe com o espiritual. Dinheiro na Bíblia não é sobre dinheiro. Então, primeira verdade. Oferta, generosidade mexe com o espiritual. Estão comigo, pessoal? Segunda verdade sobre generosidade. Toda generosidade, toda oferta é um resgate. Um resgate. E aí você precisa entender pela Bíblia. Pela Bíblia. O que é um resgate, gente? Um resgate é o quê? Quando eu resgato alguma coisa, era algo que era meu, pertence a mim, e eu faço, de alguma forma, eu perdi, ou eu emprestei, ou eu deixei, ou alguém pegou, é meu, eu vou lá e resgato. Não tem ninguém aqui que fez isso. Mas quando alguém passa por um aperto, aí pega uma joia e vai penhorar. Aí você recebe um valor para aquilo ali. Aí você quer o quê? Resgatar. O que é que você tem que fazer? Só você que tem o direito de resgatar. Estão comigo, pessoal? No reino espiritual, só funciona com ferramentas espirituais. Por exemplo, oração é uma ferramenta espiritual. Jejum é uma ferramenta espiritual. Perdão, palavra, adoração. A propósito, vocês já me viram falar isso aqui 200.000 vezes, mas eu vou falar de novo para vocês. A nossa proposta de igreja não é fazer você sair daqui melhor em geografia, história, matemática, política. A nossa proposta aqui é alinhar o teu coração ao coração de Deus. Em outras palavras, é você ter mentalidade de vida eterna. É de você se capacitar nessa terra para entrar no céu. Jesus diz assim: ajuntai tesouros nos céus, onde há traço, ladrão, não rouba. Ajuntai. E não aqui na terra.
onde tudo passa, mas não está no céu. Então, o primeiro princípio, para vocês, toda generosidade mexe com o espiritual. Amém, gente? E toda generosidade, toda oferta é um resgate. Fala comigo. Generosidade mexe com o espiritual. Toda oferta, toda generosidade é um resgate. É um resgate espiritual. Quando eu oferto, Deus diz assim, agora pode resgatar. Pode resgatar. Na Bíblia, vou mostrar para vocês. Estão aqui, gente? A Bíblia, vamos lá. Eu vou dar, você que não conhece muito a Bíblia, eu vou citar algumas histórias, mas está lá na Bíblia, depois você estuda, para alinhar todo mundo aqui, tá bom? Por exemplo, tem uma história na Bíblia que Abraão, diz assim, que Abraão foi o pai da fé, é o pai da fé. E aí um dia Deus diz assim, provando Abraão, ele diz assim, Abraão, eu quero que você oferte o teu filho, Isaque. E aí ele vai, pega Isaque e vai oferecer Isaque. Quando ele vai oferecer, Deus diz assim, não, era só um teste, teu filho está de volta. O resgate físico Deus deu, mas o resgate espiritual, a Bíblia diz lá que tinha um cordeiro, ele pegou o cordeiro e sacrificou o cordeiro no lugar do seu filho. Por quê, gente? Porque o físico foi dado, mas o espiritual ele ofereceu. Outra história para vocês. Quando vocês olham no livro de Josué, Josué foi o substituto de Moisés. Moisés morre. Livro de Josué, capítulo 1. Deus chega e diz assim, Josué, Moisés morreu. E aí, diz assim, Moisés morreu. E aí você tem que tomar a terra prometida. E aí ele disse, olha, a terra foi dada. Estão comigo aqui, gente? A terra física de Israel hoje começou ali com Josué. Mas ele, olha, escuta aqui o que é que aconteceu. Ele diz assim, mas a primeira cidade, Jericó, tudo que vocês conquistarem de Jericó. Porque naquela época, a gente imagina naquela época, uma guerra, a pessoa entra, quando ganha aquela guerra, o gado, né, os animais, as casas, as roupas, as joias, eles chamavam dos despojos. Estão comigo aqui, pessoal? Então, todo o despojo, né, tudo aquilo que eles ganharam de Jericó, Deus diz assim, oferta. Josué deu esse, né? Todo mundo ali pegou e deu para Deus. Por que que Jericó é uma oferta para Deus? Porque a conquista física de Israel, estão comigo, pessoal? A conquista física da terra, Deus deu, mas a conquista espiritual tinha que ser resgatado com uma oferta. Tem um cara nessa história, lê lá, pessoal, lê lá. Tem um cara nessa história que diz assim, isso é conversa. Isso não funciona, não. Quem sabe está dizendo assim, está todo mundo errado e eu estou certo. Vocês vão dar, eu vou dar, não. Sabe o que aconteceu, gente? O cara morreu. A família dele. Calma, gente, calma. Ninguém vai morrer aqui. Nós estamos na graça. Graças a Deus, né? Vocês estão comigo aqui, gente? Mais uma história, posso contar mais uma história? Quem conhece aqui, já ouviu falar sobre Salomão? Por que que Deus se apresenta para Salomão? Isso aqui é importante, gente. Por que que Deus se apresenta para Salomão? Vocês conhecem a história de Salomão? Deus se apresenta para Salomão e diz assim, Salomão, pede o que você quer. Por que que aconteceu isso?
Não, vocês não acreditam, eu vou mostrar aqui na Bíblia. 1 Reis, capítulo 3, versos 4 e 5. Olha esse texto aqui, gente. A minha pergunta para você foi, por que Salomão, Deus apresenta para Salomão e diz assim, pode pedir o que você quiser. Olha aqui esse texto. O rei Salomão foi a Gibeon, para quê, gente? Fala comigo. Oferta. Foi ofertar. Pois ali ficava o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Não é quantidade, não. Mas Salomão exagerou. Ele ofereceu o quê, gente? 1000 holocaustos. Olha o 5. Ele ofereceu aonde, gente? Qual foi o local? Naquela mesma noite, o Senhor apareceu a Salomão no sonho à noite e lhe disse, resgata Salomão. Resgata Salomão. Resgata. Resgata. Jesus, por que Jesus morreu na cruz, pessoal? Agora vocês estão sabendo, né? Paulo diz assim, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque no reino espiritual se move por ferramentas espirituais. Palavra, oração, oferta. Oferta. Sabe qual é o nosso problema, gente? Pode não ser o seu. É que a gente deveria acreditar mais nas coisas espirituais. Se a gente acreditasse mais nas coisas espirituais, a gente orava mais. Se a gente cresce no espiritual, a gente jejuava mais. Se a gente cresce no espiritual, a gente adorava a Deus mais. Ia para a presença dele. Se a gente cresce mais no espiritual, a gente acreditava mais na palavra de Deus e nas promessas de Deus do que de comentaristas. O que estão falando? O que estão dizendo? O que estão falando? Não, o que a Bíblia diz? O que Deus fala? O que está escrito? O que Deus diz para mim? O que Deus diz para minha família? O que Deus diz para mim? O que Deus fala? Se a gente fosse mais espirituais, a gente acreditava mais na palavra de Deus. E se a gente fosse espiritual, a gente acreditava mais na generosidade. Porque funciona. Ok. Generosidade mexe com o espiritual? Não, primeiro, dinheiro não é sobre dinheiro. Dinheiro não é, se ele não é tratado bem, ele pode ser uma ameaça no meu coração, tá certo? E toda oferta, toda generosidade é um resgate. Amém, pessoal? Duas coisas que eu quero falar. Na verdade, uma coisa específica. A primeira coisa que Deus quer fazer comigo e com você, tá certo? Para você entender, entrar no espiritual dessa área, é com dízimo. Fala comigo, gente, dízimo. O que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte daquilo que uma pessoa ganha. Fala comigo, 10. Por que 10, gente? Podia ser 7. Podia ser 4. Podia ser 15. Por que é o número 10? Eu não sou expert em numerologia da Bíblia, mas números na Bíblia tem uma coisa interessante. Número 4, estações, certo? Mudança de estação, estabelecimento de estação. Por isso que fala lá
40, né? O número 4, o quarto dia na Bíblia, no livro de Gênesis, foi a criação das estações. O número 2, estabelecimento de uma aliança, onde tiverem 2 ou 3, estabelecimento de uma aliança. 3, resgate, ressurreição, coisa nova, Jesus ressuscitou no 3º dia. O número 4, por isso, né, estação nova, por isso que Jonas passa 4 dias no peixe grande. 10, fala comigo, 10. 10 na Bíblia é teste. Fala comigo, teste. Por exemplo, quantos mandamentos existem? Quantos, gente? 10. Podia ter sido 11. Podia ter sido 8. É coincidência? Não, é teste. Por exemplo, quem lê essa história, você vê lá, quantas pragas testam o coração de Faraó e o coração do Egito? 10. Jacó era, na Bíblia, ele aparece, né, como filho, ali eram 2 irmãos, Jacó e Esaú, e aí tem uma confusão lá, não vou entrar muito na história não, eu sei que Jacó, ele parte para uma empreitada, e aí ele entra numa casa de Labão, e aí se apaixona pela a filha de Labão, e aí diz assim, eu quero casar com a tua filha. Ele diz, não tem problema não, se você fizer isso aqui. E aí Labão engana da outra filha, aí ele vai, não é essa aqui que eu quero. Não, tá bom, se você fizer isso aqui e tal. E aí ele fica ali, diz, não, mas se você quiser me servir, tal. E aí começa a fazer, era o sogro, quem tem um sogro desse, misericórdia. E aí, gente, ele muda, sabe quantas vezes, olha aqui para mim. Sabe quantas vezes Labão muda o salário de Jacó? Você já sabe. 10. Jesus conta uma história da vinda dele. Aí ele, na história da vinda dele, ele conta a história de algumas virgens prudentes e de umas virgens que não eram insensatas. Quantas virgens? 10. Pastor, será que é um teste? Neymar, camisa 10. Oh, Jesus. Vai que o Senhor se mete nessa história. Vamos lá, gente, para o espiritual. Fala comigo. 10 é teste. Dízimo é o primeiro teste na nossa vida. Teste, gente. E o que é dízimo? Dízimo é um teste. Mas o primeiro teste, por que é o primeiro teste? É o primeiro teste para dizer o seguinte: você confia em mim? Deus pergunta. Você crê que foi eu que dei? Deus pergunta. Você crê que eu é que fiz na tua vida? Você crê que eu sou o provedor da tua vida? Você crê que eu que dou inteligência, essa empresa, esses negócios, esses talentos, capacidade de você de conectar? Você acredita que sou eu que dou? Sou eu que dou recursos para você? Deus pergunta, mas Deus testa e diz assim: então me prove nisso. Na Bíblia, 90 é maior do que 100. Vocês não entenderam, não? 90 é maior do que 100. Dízimo, eu dou 10, e Deus diz assim, e eu vou abençoar os 90. Agora, sabe qual é o problema, gente? Eu estou contando aqui problema, e vou dar solução. Qual é o nosso problema? É que nós temos
mentalidade capitalista. E essa mentalidade capitalista cega a gente. Que a mentalidade capitalista é o quê? Eu dou para receber, eu pago, eu tenho direito, eu barganho. Mentalidade capitalista. Mentalidade capitalista, uma mentalidade que muitas vezes está no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E aí o que acontece? É nessa mentalidade capitalista, a gente diz assim, vem cá, então eu dou para receber? Não, você não dá para receber, porque dízimo é um teste, e ele só funciona se, primeiro, o meu coração estiver com alegria. Porque a Bíblia diz o quê? Que Deus ama, que gente? Quem dá com alegria. Segundo princípio, que é o dízimo, a bênção do dízimo, é quando o dízimo é dado na casa de Deus. Pastor Jair, esse é o problema, gente. É que a gente quer adaptar a Bíblia às minhas crenças. Aí a gente diz, isso é besteira, isso é coisa. Está na Bíblia, gente. A Bíblia diz, você crê na Bíblia? Eu creio na Bíblia. Diz o seguinte, Malaquias capítulo 3, verso 10, diz assim, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, na casa de Deus, para que haja alimento em minha casa, ponham-me à prova, diz o Senhor, e vejam se eu não abrir a janela dos céus, se não houver resgate. Ponham-me à prova, diz o Senhor, e vejam se eu não abrir as comportas dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Uma pessoa, depois do culto, chegou para mim e disse assim, pastor, eu sou dizimista, mas é o seguinte, eu tenho um parente meu, um tio meu, que é pastor de uma igreja bem pequena. Aí eu faço o seguinte, eu divido o meu dízimo, eu dou o dízimo aqui, e eu dou o dízimo lá na outra igreja. O que é que o senhor acha? Eu disse assim, não acho nada, eu só vou mostrar para a Bíblia. Eu disse assim, quando a gente começa a administrar nosso dízimo, eu estou dizendo que eu tenho poder. Então você está dizendo o seguinte, pastor, eu vou ajudar aquela igreja e ajudar essa igreja. Não, você não ajuda não. É Deus que sustenta uma igreja. Não é o meu dízimo. Porque quando eu faço isso, eu estou dando poder ao dinheiro. A bênção de Deus não é o que eu dou para a igreja. A bênção de Deus é quando eu dou para Deus. Porque quando eu administro, eu penso assim, não, sabe de uma coisa, pastor? Eu pego o meu dízimo e eu ajudo os pobres. O que é que tem na Bíblia? Não, eu dou o meu dízimo, eu compro cesta básica. Você está dizendo assim, eu administro, eu faço como eu quero. Isso que é o problema, gente. Porque a gente perde algumas coisas. Por exemplo, posso contar uma história para vocês? Jesus, ele tem um cara cego, aí ele cospe no chão, faz uma meleca, bota nos olhos do cara e dá um princípio para o cara. Assim, vai se lavar no tanque de Betesda e você vai ser curado. Versão Costa Neto, esse cara sai com o rosto cheio de cuspe, areia. Ceguinho, tu está todo sujo. Ele disse, eu sou cego, não sou burro não. Deixa eu te limpar. Não. Deixa eu te limpar. Não. Eu vou ser curado se eu me limpar no tanque de Betesda. Isso é besteira, cara. Tu sabe onde é que tu está? Se eu soubesse onde é que eu estou, eu não estou cego. Mas eu sei onde é que tem no tanque de Betesda. Bicho, tu vai demorar muito, cara. Todo mundo vai fazer a hora. Não lava. Eu só vou ser curado
quando eu for no templo de Betesda. Gente, o nosso problema é que a gente quer ajustar as nossas conveniências. A bênção de Deus não é o que a igreja faz com o que você dá. A bênção de Deus é quando você faz, dá para Deus. É um princípio, gente. A gente obedece leis naturais e quando chega nas leis de Deus, a gente quer botar o nosso dedo. Eu posso dizer assim, sabe de uma coisa, isso é besteira, esse negócio de puxar para o centro da terra, eu vou pular aqui, eu vou voar. A gente obedece a leis naturais e a gente não obedece às leis de Deus. Fala comigo, gente, dízimo é teste. É teste. Ele precisa ser feito com o coração, ele precisa ser seguido na Bíblia e ele precisa ser obedecido, o que, gente? 10%. Mas a quarta coisa que funciona com o dízimo, ele tem que ser a primícia. Fala comigo, gente, primícia. Por quê? Porque a Bíblia diz, gente. Porque a Bíblia diz. Não, pastor, eu acho que esse negócio de dar o primeiro não é nada não, gente. Vocês conhecem a história de Caim e Abel? Vocês conhecem a história? Já ouviram falar de Caim e Abel? Primeiro homicídio na Bíblia. Sabe por que aconteceu isso? A Bíblia diz que em um tempo Caim trouxe a Deus uma oferta. A Bíblia diz, mas Deus não se agradou de Caim. Abel trouxe das primeiras coisas. E o que é que Deus diz? Deus se agradou de Abel. Provérbios, capítulo 3, Salomão, gente, de novo, ele diz assim, honra ao Senhor com os primeiros frutos da tua renda, se encherão de vinho os teus lagares e os teus celeiros de trigo, vinho e trigo, vinho, Deus vai satisfazer o desejo do teu coração e da qualidade de vida, trigo, Deus há de suprir as tuas necessidades, primícia, primeira coisa. Gente, eu sou crente à moda antiga, eu creio na Bíblia, tem coisa que eu não entendo, nem tudo eu entendo, mas está escrito na Bíblia, eu obedeço, gente, eu obedeço, eu e a Nenê, a primeira coisa que a gente faz, seja qualquer recurso que a gente recebe, primeira coisa, viajando, estando viajando, primeiro para Deus, primeiro quer dizer assim, Senhor, eu reconheço que isso aqui que o Senhor deu, não é o quanto eu dou, é o quanto eu já recebi, é o quanto eu vou ficar, é o quanto o Senhor já me deu. Eu levo tanto a sério primícia, não está na Bíblia, mas foi uma coisa que eu e a Nenê a gente começou a fazer esse ano. Todo dia primeiro de todo mês, todo dia primeiro, a primeira transação que sai da nossa conta é uma oferta. Está na Bíblia? Não. É a atitude do coração. O que é que eu estou dizendo? É o primeiro dia, Senhor, a primeira coisa que sai da nossa conta, ó Deus, é porque eu creio, ó Deus, que esse mês o Senhor é o meu provedor. Eu resgato, Senhor, saúde, eu resgato prosperidade, eu resgato inteligência, eu resgato saúde, eu declaro saúde dos meus filhos, eu resgato. A Bíblia diz, gente, essa igreja, todo dia primeiro, a primeira coisa, a nossa
gestora de finanças, a primeira coisa, primeira transação que sai da conta da CC Videira é uma oferta para uma igreja. Não é a CC Videira não, não é uma igreja da CC Videira não, é uma igreja. Porque a gente está dizendo, Senhor meu Deus, a gente acredita nas primícias, a gente acredita nas primícias. E eu quero terminar. O dízimo vai funcionar na tua vida quando você não transferir um dinheiro, mas quando você resgatar. A oferta do amor, de amor, não é, ei, a gente vai comprar tinta, a gente vai comprar parede, vai fazer parede. É, gente, mas quando tu fizer a tua oferta do amor, você não está transferindo dinheiro, você está resgatando. Quando você compra uma cesta básica, você está resgatando. Quando você ajuda uma pessoa na oferta, você está resgatando. Ei, ora a Deus. Não faz como se desse dinheiro. Senhor meu Deus, ó Pai, está aqui, eu transferi fisicamente. Ora a Deus, leva para o espiritual, eu resgato saúde na minha vida, eu resgato bênção na minha vida. Ó Deus, é graça, mas o Senhor deixou nos teus armazéns, estão armazenados, Senhor, e eu acesso pela generosidade, eu acesso pelas primícias, eu acesso pelo dízimo, eu acesso pela oferta, Senhor meu Deus, e eu coloco diante do Senhor. Faz isso, gente. Ora a Deus. Seja espiritual. Eu oro e você vai sair daqui com as tuas crenças mudadas. Vai estabelecer na tua vida a crença do céu, a palavra de Deus no teu coração. Eu posso contar mais uma coisa, gente? Na Bíblia tem 786 versos sobre oferta. Quase 60 por 40, não. E agora a minha conta ficou. Mas é muito relevante. Por quê? Porque dinheiro não é sobre dinheiro na Bíblia. Por isso, meu irmão, que o diabo, ele quer confundir a gente nessa área, mas lá no quintal dele, ele pede oferta. Lá no quintal dele, ele pede oferta. Até ele funciona com oferta. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão, hoje você vai sair daqui liberto. Hoje você vai sair próspero. Você vai começar a exercer generosidade na tua vida. Você não vai transferir o dinheiro, você não vai transferir, você vai resgatar. E eu oro para que tenha ressarcimento, resgate na tua vida, saúde na tua vida, prosperidade na tua vida, coisas que estão enganchadas na justiça. Deus vai trazer ressarcimento para a tua vida, Deus vai trazer ideias para a tua vida, Deus vai fazer você prosperar. A Bíblia diz que o povo começou a ser abençoado a partir do momento que ele começou a dar. Eu oro para que os teus olhos sejam abertos. A palavra de Deus tira todo o engano da tua vida, toda crença errada. Eu declaro sobre a sua vida prosperidade, eu declaro sobre a sua vida fé, eu declaro sobre a sua vida prática, eu declaro bênção de Deus sobre a sua vida. Você pode dar glória a Deus.